ou seja, que inovação tecnológica pode andar de mãos dadas com tecnologia e meio ambiente, ou seja, em meio ambiente aí a gente também está se referindo ao próprio ecossistema da nossa própria pele, né, ou seja, um respeito a essa integridade, a tudo isso. É um pouco desse assunto que a gente vai estar trazendo hoje aí para vocês. E vetorização de ativos, a gente sabe que está diretamente relacionado com a eficácia da entrega de princípios ativos, quando a gente quer, né, um determinado claim, um determinado apelo num produto. Isso, né, nos dias de hoje, principalmente, né, que a gente está vivendo de uma nova forma, vamos dizer assim, de trabalho, enfim, de sobrevivência e de aprendizado, principalmente, onde a questão da eficácia, tem sido bastante colocada em evidência, né. Então você vai é um momento que a gente tem que ter muita assertividade na escolha do que a gente vai usar para um novo projeto, para uma inovação, porque quem está lá do outro lado, né, quem está lá na outra ponta, o cliente final, está buscando, está com muito mais tempo para buscar informação, e para saber se o que ele está investindo, né, o recurso dele, para o benefício dele, para a saúde dele, para o bem-estar dele, vale a pena, né. Então quando a gente olha isso, né, para essa questão, cria-se às vezes uns questionamentos que é assim: "Ah, mas eu quero fazer uma linha de produtos mais sustentável, mais clean beauty, mais natural", e tecnologia sempre caminha num passo ao contrário, né, e aí aqui a gente vem trazer para vocês essa tecnologia que é simples de um lado, e ao mesmo tempo sofisticada, porque tem todo um estudo, um embasamento, apoiado na fisiologia da pele, né, no seu mecanismo aí de proteção e de como que a gente que elabora um cosmético tem que, raciocinar e tem que pensar nas melhores estratégias para fazer chegar aquilo que você quer, na região que você quer, né. Quem lida com cosmético, né, sabe que lida com, né, a última etapa entre nós e o mundo, ou seja, a epiderme, né. A gente precisa de uma epiderme saudável para os nossos clientes, até para que a gente possa cada vez mais oferecer mais eficácia, para que a gente possa ir mais além. Então é muito importante esse respeito, essa integridade de entender cada vez mais, o que que anda por cima dessa epiderme, né. A gente sabe que tem todo, hoje em dia, um olhar muito atento para a microbiota cutânea, para tudo que está envolvido com essa homeostase, com esse equilíbrio, para que haja a melhor funcionabilidade para essa parte da nossa pele, né. Então, o Niosome a gente já vai dar uma olhadinha e ver como é que é a estrutura dele, né. Ele, na verdade, é uma vesícula, né, uma micela. E o seu tamanho, mais ou menos aí entre 150 e 200 nanômetros. Então ele tem uma liberação para ser usado aí nos produtos naturais, porque não está abaixo de 100 nanômetros. Então se tem uma engenharia aí de produção dessas micelas, dessas vesículas, com relação a tamanho. Até aí, todas as tecnologias de vetorização também têm um estudo profundo sobre isso, né, ou seja, como é que eu vou dimensionar uma partícula para que ela possa ter acesso na região que eu quero. Mas o que que é interessante? Que o tamanho dela é seguro, então ele não é tão pequeno a ponto de não termos controle, né, sobre aonde isso poderia parar, que é o grande questionamento sobre os sistemas de vetorização e que a própria Europa, né, já vem com regras muito mais, duras em relação a isso, porque quando se lançaram, né, eh, essa opção de veiculação que nasceu lá dos fármacos, né, principalmente da oncologia, onde era necessário você ter todo um aprimoramento, né, para poder levar as substâncias antividas, né. E a indústria cosmética pega carona nessa engenharia, nesse estudo todo, nessa tecnologia e fala: "Bom, se lá na oncologia se veiculam venenos, vamos dizer assim, eu tenho como objetivo matar determinadas estruturas celulares, no caso, né, de células cancerígenas, então por que não usarmos uma tecnologia, né, para vetorizar
alimentos, nutrição e, enfim, substâncias miméticas, né, que sejam necessárias para uma pele, às vezes, num determinado período da vida de um ser humano. Então, o que que tem de diferente no Niosome, por exemplo, de um outro sistema? Primeiro a gente já vai falar adiante de como o que foi usado para ser feita essa bicamada. E pelo fato de ser uma bicamada, aí vem outra coisa interessante, a gente consegue veicular, 2 princípios ativos antagônicos no sentido de polaridade e solubilidade, né. Então, aonde a gente está vendo as esferas amarelinhas, a gente está ali representando ativos lipofílicos, né, porque o que a gente tem ali entre os 2 emocionantes que formam uma micela, e que deixam a sua parte externa com solubilidade para a água, e a interna também, né, então o que está em tom de azul é a região aonde a gente consegue, veicular ativos hidrofílicos, e você consegue fazer isso com uma matéria-prima só, dependendo do Niosome, a gente vai estar mostrando alguns aí para vocês, algumas combinações. A gente pode estar trazendo aí soluções muito interessantes, né, porque a hora que você combina determinados ativos, essa ação é sinérgica, essa ação é potencializada e isso também é uma outra questão interessante e até do ponto de vista ambiental, e é uma coisa que vem sendo muito discutida, que não é porque uma coisa é natural, ela pode ser consumida assim, ensandecidamente, né. Hoje em dia e cada dia mais, a importância da gente pensar sobre isso. Então a eficácia no transporte faz com que permite que a gente possa trabalhar com quantidades menores. Isso também é interessante para a pele. Isso também é interessante para a resposta que essa pele vai poder dar, no sentido do que a gente está buscando, né. Então a gente vê que o que está em vermelhinho aqui, né, que é a cabeça polar dos emocionantes, então a fase externa disso, né, é solúvel em água, então muito compatível com a grande maioria dos cosméticos que a gente tem no mercado, né. E a parte interna dentro dessa vesícula, a gente também tem ali o carreamento de substâncias, hidrofílicas, né. E aí a outra história que é muito legal do ponto de vista tecnológico, e que eu fico me perguntando por que que eu não acordei hoje e tive essa ideia para desenvolver isso, né. Eh, Às vezes as pessoas têm essa percepção, claro que isso não acontece ao acaso, são empresas que têm um alto investimento em tecnologia, né, ligados a universidades, enfim, e a gente aqui no Brasil, eh, a gente torce muito, né, para que a gente chegue nesse estágio aí também. Então, olhando aí para essa estrutura, né, da epiderme, da camadinha de tijolos e emulsão epicutânea, que é o que faz, né, nessa figura cor-de-rosa aqui que a gente consegue observar, ou seja, ela foi construída, né, nessa região aqui, para exatamente dificultar oi, desculpa, a entrada caiu meu microfone. A entrada de substâncias indesejáveis do meio ambiente para dentro do nosso corpo, né. Então eu escolho lá 2 ativos, eles já não são miscíveis, eu quero então vou dar um exemplo aleatório, sei lá, vitamina E e vitamina C, que a gente sabe que é uma dupla bárbara, né, que para a pele é antiga, mas que funciona maravilhosamente bem, só que, né, uma é hidrossolúvel, outra lipossolúvel, e aí eu já fico disputando o sítio ali para poder ter a permeação. E aí o resultado, quando a gente olha, né, numa foto da estrutura dessa epiderme, a gente vê ali regiões, né, que precisam ser regeneradas, que precisam ser recuperadas, que vão levar muito mais tempo para a gente atingir isso. Quando a gente veicula, ok, eu consigo transportar essas 2 substâncias juntamente, né, ou seja, à medida que elas vão sendo liberadas, essa sinergia do encontro delas é de grande, eficácia para o resultado que a gente quer, e num tempo mais rápido a gente consegue perceber a regeneração desse tecido, né. Aí o que que é a outra parte da história, que aí é diferente dos outros sistemas de veiculação. Esses espaçamentos aqui entre queratinócitos têm em torno mais ou menos de 20 nanômetros. E aí, como é que eu vou passar com uma coisa que tem mais de 100, né, entre 150 e 200? Então, assim, o fato
da escolha do emulsionante para fazer essas bicamadas, né, serem de estrutura molecular mais adequada do que o que os convencionalmente são usados, né, que torna, né, os fosfolipídios que têm, na parte lipofílica da sua estrutura molecular, uma estrutura mais parruda, mais robusta, fazem com que essa estrutura de veiculação, a convencional, seja mais rígida. Ao passo que nos nilsomes, o que é o grande lance da história, é que essa estrutura de bicamada é muito flexível. Então, o que que acaba acontecendo? Eles vão, em busca de água, eles vão em busca desse cimento intercelular aqui, que tem uma quantidade de água exatamente para manter coeso, né, essa estrutura da camada córnea, e à medida que essas micelas vão sendo atraídas por gradiente osmótico, elas vão se deformando. E aí a permeação é muito mais efetiva. Então esse é o grande diferencial desse sistema de nilsomes, né, o fato dessas vesículas serem ultra deformáveis. E aí o fato da gente ter também a possibilidade de estar carreando mais ativos de forma conjunta. Claro que a escolha desses ativos sempre tem uma ideia, um propósito sinérgico, né. Ninguém vai colocar, 2 questões antagônicas em relação às suas propriedades, né. Quando eu coloquei que elas tinham polaridades às vezes diferentes, solubilidades diferentes, mas todas em conjunto formam, um propósito que é mais efetivo do que talvez as substâncias trabalhadas isoladamente. E aí a gente dividiu aqui, para tornar mais claro um pouco, né, a apresentação, eh, os tipos de newsomes que a gente tem à disposição para poder estar utilizando nos projetos da gente. Então, os primeiros e em função do próprio momento que a gente está vivenciando, que foram escolhidos, foram os newsomes que têm como característica principal fazer a manutenção dessa barreira, né, de mantê-la íntegra. Essa camada córnea que vem sendo constantemente nesses últimos 3 meses, principalmente, né, com o uso muito maior, né, de sabões, de tensoativos e álcool, ou seja, aonde a gente tem ali a remoção de substâncias que são fundamentais para que essa barreira cutânea se mantenha. Então a gente separou aqui alguns newsomes, algumas ideias, para a gente poder estar trabalhando nesses cosméticos de manutenção de barreira. E aí, quando a gente fala em manutenção de barreira, é é diretamente proporcional, né, é relacionado, que você consegue esse equilíbrio, essa homeostase. E essa homeostase, ela acontece também em relação a todo o sistema, né, microbiológico que acontece em todas essas, camadas da epiderme, né. Então a gente sabe que, dependendo das substâncias, proliferam-se mais um tipo ou outro, então manter isso estável é fundamental, né, pra boa existência da pele de todas as pessoas, a manutenção da sua saúde, enfim, né. Essa é a ideia, que a gente separou nesse primeiro momento. E aí, o que que a gente tem para mostrar para vocês como primeira opção? O New Active, né. Então, aqui a gente tem a relação, do ink dele, da composição dele, né, que está descrito aqui na lateral, dentro da própria estrutura do niosome, né. Então a gente tem aqui o extrato da semente de romã, aqui nos espaçamentos lipofílicos, né, onde, o que que a gente traz como benefício, né, uma revitalização de metabolismo celular. É essa a proposta desse ativo, né. Na parte hidrofílica, a gente tem aqui um extrato hidrolisado de leveduras, a gente tem um pós-biótico, então a gente tem uma entrega para a pele, né, de substâncias que já naturalmente favorecem né, o crescimento e a existência de micro-organismos que são benéficos e não patogênicos, né. E a gente tem também os ribonucleotídeos, né, que fazem essa função de reposição de material, né, que vem, quando você acaba formando a camada córnea, que você perde toda a estrutura, do queratinócito, ou seja, aquele esmagamento natural que acontece para formar
essa barreira, né, a gente tem ali na desintegração de toda essa estrutura celular do queratinócito, material genético, todos aqueles pedacinhos, né, de aminoácidos e peptídeos, enfim, milhares de coisas, foram chamados aqui de ribonucleotídeos, ou seja, substâncias que são originárias da própria pele, né, tem uma semelhança ali. Então, quando você junta esse próprio material que faz parte da própria natureza, né, da fisiologia de uma pele saudável, e entrega isso na forma de um Nilsome, você tem a garantia de que você vai estar entregando, oferecendo para a pele, principalmente das peles que têm tendência a dermatites, a, ou por idade, né, porque essa estrutura vai ficando mais frágil, mais fina. Então, manter essa camada córnea coesa, você evita a desidratação, tem um monte de benefícios que vêm sendo carreados a partir disso, né? E de uma forma simples, né? De uma forma que não causa dano. Eu vou só, o Fernando já tinha deixado o recado, a gente vai deixar 15 minutinhos no final, né, para tirar as dúvidas, então, se vocês quiserem ir anotando, a gente vai depois estar comentando sobre isso. Uma outra opção é o Nioneg, né? E aí a gente tem acetilglicosamina, né? Que é um precursor de ácido hialurônico. Esse material é bastante presente na região da derme, né? Mas parte dele acaba sendo necessária e nessa região onde a gente tem essa junção, né, dos queratinócitos para que eles não se separem, enfim, para que haja realmente essa coesão desse tecido de proteção ao meio ambiente, né? A gente tem fitoceramidas, e quando a gente olha, né, os projetos mais famosos, né, de produtos, né, até a grande maioria deles vem de laboratórios farmacêuticos que atuam em área dermatológica, né, tem várias marcas famosas que quando alguém vai para os Estados Unidos, ou a gente vai e alguém pede, né, todos esses produtos têm ceramidas, alguns até são ceramidas diferenciadas, patenteadas, mas aqui, como a proposta dessa empresa é trabalhar nessa linha mais de vegetalização, a gente tem fitoceramidas. Então, são estruturas, né, as fitoceramidas, que tem essa principal função de manter coeso, né? Isso tanto acontece na pele, a gente tem ceramidas específicas de camada córnea e ali presentes para a pele, como a gente tem outras ceramidas diferenciadas também para manter essa coesão na fibra capilar, né? Então, ceramidas quando a gente pensa em manter barreira, quando a gente pensa em integridade, quando a gente pensa num momento como esse, o que é muito importante, né? A gente começa a ver Facebook, Instagram, um monte de gente postando, assim, eu vejo muitas vezes fotos de pele masculina, que é uma pele que, né, é mais espessa, mais resistente. Então, mesmo esta pele que tem uma epiderme mais espessa, que é mais preparada, vamos dizer assim, para sobreviver ao meio ambiente, está acontecendo esse tipo de lesão, de um monte de dermatites, imagina nas crianças e imagina nas pessoas mais velhas. Então, ter um ativo desse, né, como o Nioneg, na sua formulação, com um único ativo você consegue ter todo esse apelo, tem todos os testes, enfim, que depois, né, quando o projeto adianta, normalmente a gente também colabora com essa informação. E aí, na parte hidrofílica, a gente tem ali o que dá o efeito de hidratação, que são os fatores naturais de hidratação, né? O Natural Moisture Factor. E um deles, famoso, é o PCA sódio, que está em bastante concentração dentro da nossa própria epiderme, né? Vem aí um derivado do ácido carboxipirrolidônico, que tem essa função de manter a epiderme hidratada. Se essa epiderme, né, se desidratar, a perda de água da derme para fora, né, ou seja, a perda transepidermal, que a gente diz, se acentua muito, né? E isso é uma das grandes causas de envelhecimento e de falta de proteção contra outras formas de agressão também, né? E aí a gente tem nesse produto também o extrato hidrolisado de levedura. Então a gente tem aqui nesse Nilsome
2 ativos lipofílicos e 2 ativos hidrofílicos, né. Então isso é uma entrega, tipo assim, é o que a pele precisa literalmente para fazer essa proteção de barreira, que é muito importante, né. Próximo que a gente vai estar falando, e aí bem focado nessa questão de sensibilidade, a gente tem o niocêncio, né. Eh, uma das plantas que não é muito está começando a aparecer aqui no Brasil, que é o mangostão, né, que tem toda um trabalho aí, né, já levantado em cima dos extratos, né, dos componentes dessa planta, como um inibidor, né, de sinalização de processos inflamatórios. Então ajuda a modular essas respostas, de forma que, né, essas dermatites não aconteçam de forma tão intensa, assim, como é o caso de uma pele com rosácea, que a gente já sabe, né, ou quem tem processos alérgicos também, ou seja, todas as pessoas que têm essa resposta na pele de uma forma muito intensa, esse ativo, né, ou principalmente o extrato de mangostão, trabalha um pouco mais essa modulação dessa resposta, indesejada, vamos dizer assim. Aí a gente tem o extrato de levedura e aqui ele está enriquecido com zinco, então não é só o extrato de levedura, mas a gente tem o zinco como um controlador aí, né, de cicatrização, uma ação antisséptica, um controle de produção sebácea, a gente tem ali uma normalização daquele tecido, com a presença do zinco. A gente observa muito em projetos aí bem, eh, tops, assim, prêmios, a gente vê a presença de sais de zinco com essa intenção de modular e fazer regeneração tecidual, né. E a gente tem aqui um ativo, né, que é o magnolol junto com o ronoquiol, que vem da magnólia, que é uma planta bem interessante, que está começando a ganhar espaço no mercado. Tem marcas aí na Europa, na Alemanha, lançando cremes, né, com a magnólia, até numa ajuda de controle de acne, inclusive, quando a resposta inflamatória de acne numa pele se agrava, né, é um ativo bem interessante, porque além dessa função anti-inflamatória, de acalmar e de trazer aí um refazimento aí dessa matriz dérmica, a gente tem uma ação antisséptica muito delicada, né. Essa própria empresa, a Naturalis, tem uma linha, não é do assunto de hoje, mas eles têm uma linha de conservantes baseadas na magnólia, bem interessante, assim, cujo ink do conservante é o ink da planta, né, o nome dela, Magnolia Bark Extract, não me lembro todo agora. Então esse é um ativo, né, quando a gente está pensando em sensibilidade cutânea, aí a gente entra todas as dermatites, acne, rosácea, peles que você tem ali uma manifestação bastante intensa, e o que a gente precisa ali é modular esse processo inflamatório, né. É muito interessante esse ativo. E aí a gente fez esse primeiro bloco, né, pensando nessas questões de barreira cutânea, de uma boa homeostase com a microbiota que está andando ali e que hoje em dia a gente está começando a levantar estudos para saber tanto álcool, tanto tensoativo, né, como é que vai ficar a nossa pele, né? Eu lembro que eu assisti na ABC um evento muito bacana sobre isso, no ano passado, onde muitas questões, né, tinham sido levantadas, tinha dermatologistas, enfim, e eu lembro, que alguém apresentou um projeto muito interessante comparando, eh, nós, né, vamos dizer assim, os civilizados, os ocidentais, eh, em termos de pesquisas microbiológicas da pele, né, das pessoas aí dos tempos modernos, com uma tribo, se não me engano, era na Venezuela, um dos estudos que foram apresentados. E aí que não tinha contato, né, com essa civilização, e aí foi descoberto, por exemplo, que essas, pessoas, né, que viviam os índios lá, acho que era Venezuela, se eu não me engano, ou Colômbia, não me lembro, onde se tinha, né, um componente muito mais amplo, muito mais diverso de micro-organismos, porque essas pessoas se mantiveram com outros hábitos. Então mudanças de hábitos trazem mudanças de estrutura.
E a gente sabe que existe uma inteligência natural na vida, né, o projetor, o engenheiro aí que projetou a vida, a pele humana, é fantástico. A pele tem seus recursos de tamponamento, de um monte de outras, respostas, e a gente sabe que vai chegar em alguma alteração. Por enquanto ainda ninguém sabe direito, né, como. Então é de vital importância que a gente tenha essa gentileza, essa delicadeza, né. Podemos sim higienizar e devemos, né, temos uma pandemia aí, temos um controle que temos que fazer. Mas não só isso, temos que regenerar, temos que trazer essa pele para a sua homeostase, né. Por que que a gente, normalmente põe só máscara, né, para sair e não se contaminar? Porque se pressupõe que a nossa barreira cutânea está íntegra. Ela é a nossa luva, ela é o nosso material de proteção. Então, se perdermos essa integridade, né, fica complicado a gente entender como é que vai ser as respostas aí, futuramente, e acho que no futuro até bem próximo. Bom, fora isso tudo que está acontecendo do lado de fora, né, vírus e tudo mais, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores que são intrínsecos, da nossa saúde, daquilo que herdamos, né, dos nossos antepassados aí e tal. Então, assim, quando a gente associa, né, fatores intrínsecos com os extrínsecos, claro que mais tempo sobre a superfície da Terra, mais tempo sendo jovem, vai comprometendo algumas estruturas, né, como o sol, essa competência que a pele tem em dosear, ou seja, a grande quantidade de água da pele está na derme, e é lá que ela tem que estar. Então, tem toda uma bioquímica sofisticadíssima para poder fazer esse controle de quanto de água vai, porque é necessário na epiderme, para fazer esse cimento, para manter coeso, né, esse tecido. E essas questões externas, tudo isso que a gente vivencia, vai desgastando isso. De um lado, a gente tem evolução e as novas tecnologias estão aqui para isso, para que a gente possa, como cosmético, que é a nossa praia, né, colocar de fora para dentro aquilo que, às vezes, no período de juventude, uma pessoa não parou para pensar muito em investir no que ela põe de dentro para fora, na sua alimentação, nos seus bons hábitos, né. Por quê? Porque ela está olhando para a pele bem jovem, legal, e ela não está tomando essas atenções, mas tem um desgaste, né. Então repor isso, manter toda essa estrutura que está aqui dessas lamelas entre lipídios e água, tudo isso em harmonia é fundamental para a nossa sobrevivência. Quem faz cosméticos sabe disso. Um ser humano se perder lá mais do que 40% de pele, morre, né, não há resposta imunológica suficiente para garantir a nossa sobrevivência. E aí um dos ativos que a gente tem, né, do New Some é o New Age, né, e aí pelo próprio nome diz, vamos tentar manter essa pele mais jovem, e eficaz no seu mecanismo, porque não se trata mais hoje em dia de disfarçar, se trata de literalmente entender como é que é esse mecanismo e traçar estratégias que colaborem, sejam assertivas para que esse mecanismo natural permaneça cada vez mais efetivo, né. Então, substâncias antioxidantes são fundamentais para que a gente possa tirar toda e qualquer forma de bagunça, né. O antioxidante faz isso, eu falo que no meu tempo a gente chamava de bedel, né, bedel era aquela criatura que ficava andando nos corredores da escola para pegar aluno perdido, né. Então, quando você tem ali um antioxidante na pele, ele vai removendo todas as reações, os resultados de reações bioquímicas insatisfatórias e que causam problema da região. E tornando para que, né, a funcionalidade daquele tecido ocorra da melhor forma. Então ter, substâncias antioxidantes é bem interessante. Nesse Neosome a gente tem o Floretin, que ele é extraído da casca da maçã, né, que tem uma ação antioxidante bem específica, eh, com foco nisso, né, de encapsulamento aí de radicais livres, né. A gente tem o extrato da semente da romã, que está lá na parte lipofílica,
Uma parte emoliente, então uma parte que melhora quando disponibilizado dentro dessa emulsão aí que faz essa coesão dos queratinócitos, uma melhor elasticidade, uma pele que não tem essa emoliência, não tem essa flexibilidade, né, vai se tornando mais áspera, vai se tornando, mais dura, não é agradável, né, o toque dela. E a gente sabe já de uns tempos para cá que manter modulado a resposta inflamatória gera menos radical livre. Então, já é de um tempo, já é sabido que acalmar, manter essa pele ali mais suave, o movimento natural dela também vai ser de menor desgaste, né? Você gasta menos energia, gasta menos trabalho do próprio organismo para poder tirar a desordem. Então, esse é o New Age, e aí ele pode ser usado em várias, opções, né, desde uma make-up funcional, que isso vem crescendo, então eu tenho, sei lá, o meu lip, que além de dar uma cor, que era o que normalmente as maquiagens faziam, eu posso ter uma super emoliência, uma super regeneração de estrutura, enfim, tem várias, opções de maquiagem que tem esse apelo funcional. Peles que estão envelhecidas e não necessariamente de pessoas velhas, né. Tem gente que é jovem e tem uma pele envelhecida para a sua idade cronológica, porque não tem vários fatores que às vezes a pessoa não elabora, né. Por exemplo, viver em cidade grande no meio de poluição é uma coisa que causa envelhecimento, indesejado. As peles que estão desvitalizadas, que estão precisando ali de uma nutrição, de uma reposição de substâncias que, garantam a sua manutenção. E claro, né, se eu tiver já sinais de expressão, porque tudo isso já se passou, porque talvez não tratou, porque a pessoa tem uma idade, esse ativo também serve para isso. E aí também é interessante, porque ele faz um trabalho com produtos de cuidados pós-sol. Então que não é só aquele produto para a gente usar na praia, né, mas é um produto, assim, eu uso o filtro solar durante o dia, ok, estou bloqueando esses fatores extrínsecos, mas sempre sobra. E sempre tem lá um estresse, né. Então à noite, o que a gente chama de cuidados pós-sol são aqueles produtos que a gente usa à noite. Eu brinco que eu falo: "É a hora de limpar a Disneylândia", né, ou seja, a Disneylândia durante o dia é aquele show. E à noite tem um outro tanto de funcionário trabalhando, porque no outro dia a Disney tem que permanecer jovem, bonita e funcional, né. O Walt Disney já morreu, mas a Disneylândia está lá. Então, quando a gente, traz para o conceito de criar um cosmético, principalmente os dermocosméticos que têm, esse foco mais de tratamento mesmo, é super importante a gente ter os produtos que tratam à noite. E vem crescendo isso, né, a gente vê muito nos projetos coreanos, essa estratégia que é muito legal, né. Você dorme, cuida. E não é só aquela coisa de passar um monte de gororoba em cima da nossa pele, achando que aquilo é funcional. Às vezes o menos é mais, né. Às vezes a gente acha um ativo resolve ali um monte de coisas para mim. E aí eu fazendo uma base bem adequada para ele, fica perfeito. Esse daqui é específico de hidratação, né, a gente está falando aqui de beta-glucan, é maravilhoso, né, quem fez algum produto, né, que tenha essa ação, os cosméticos de uso profissional, normalmente, nessa área de dermatologia, né, para estética, a gente tem várias marcas muito boas aqui no Brasil, é muito comum a gente ver, né, o beta-glucan presente nesses produtos, porque tem realmente um poder de manutenção de hidratação dentro da epiderme. Então isso é percebido rapidamente. E aí vem junto, o Magnolol com essa função de anti-inflamatório, modulando mais uma vez essas respostas, para que não haja tanta descamação, para que não haja perda de água transepidermal, né. Uma pele calma, uma pele tranquila, é uma pele que se estressa menos e perde menos água para o meio ambiente, com toda certeza, né. É muito interessante esse ativo. Na verdade dá vontade por todos, né. O Neo Óligo HA, tem ali partes, né, do ácido hialurônico, um polímero, né, uma estrutura muito grande
e de uma substância que adora água. Então, a gente tem partes, né, hidrolisado, pedacinhos desse ácido hialurônico que ajuda nessa recomposição aí, da superfície da pele e tal, de se manter hidratada. E aí, junto com eles, eles colocaram o camperol, que é um ativo que inibe a hialuronidase, ou seja, que quebra o ácido hialurônico natural da nossa própria pele. Então, ajuda a manter a sua produção de ácido hialurônico, né, para que ela se mantenha num tempo maior e que você não tenha essas perdas. E, além disso, te disponibiliza partes, né, pedaços, né, desse ácido hialurônico para fazer esse tratamento aí de superfície, né. Então, bastante em alta o ácido hialurônico, vendido, né, também em pesos moleculares diferenciados. A gente tem também na Color Mix o tal do 3D, 4D, né, são pesos moleculares diferenciados que você consegue colocar o ácido hialurônico em determinadas regiões da epiderme, né? E aí traz para essa pele a condição de que era bom ter muito ácido hialurônico lá na derme, porque é lá que o nosso gel, ele é um dos grandes responsáveis, junto com as fibras de colágeno e elastina, para manter essa estrutura, e quando a gente aperta assim, ela não junta os dedinhos, né? Ou seja, eu tenho um gel íntegro ali, eu tenho uma estrutura de água, né, coloidal ali, que é a derme, bacana, é isso que vai dar esse aspecto de tônus bacana numa pele, né? O próximo ativo que a gente queria apresentar é o Nioxi, né? É um oxirresveratrol, então é o resveratrol que a gente já conhece, né? Que tem uma ação várias, né? A gente teria, eu reuni aqui as principais, mas principalmente essa ação despigmentante, né? Que quando a gente está buscando num produto, um rejuvenescimento, aquele produto que a gente chama de iluminador, e não só porque a gente tem micas ou alguns artifícios que pode ter também, está muito em alta isso, né? A gente tem micas naturais lá na Color Mix e sintéticas, enfim, que a gente às vezes acompanha num projeto desse, eu posso ter junto, mas essa iluminação é da tonalização natural da pele, ou seja, mais uniforme, eu consigo que a cor da pele daquela pessoa fique mais homogênea, né? Isso é muito interessante em produtos que são em linha profissional, trabalhados, por exemplo, em época de pós-verão, onde você tem ali uma desuniformidade de tons de pele, porque certas regiões tomam mais sol, pigmentam mais, enfim. Então, algumas empresas lançam kits, né, que tem lá um peeling, por exemplo, para dar uma removida nas grandes diferenças, e aí você pode entrar com esse resveratrol, que traz essa ação antioxidante forte, né, e essa organização, principalmente, da pigmentação natural da pele. Então, produtos tanto para pele desvitalizadas, como produtos para discromia, né? Então, do que tem a tonalização diferenciada. E a gente tem no Brasil uma incidência grande de pessoas com melasmas, enfim, né? Que o Brasil é um país de miscigenação de tonalização de pele muito grande, né? Então, a gente tem aí muita gente na hora da resposta melânica, quando exposta, né, à radiação, traz ali uma resposta melânica, às vezes, muito intensa. E, às vezes, a pessoa tem uma pele branca, mas a resposta melânica dela, a eficácia de produção de melanina, em algumas regiões, é, ficam mais concentradas e você tem uma grande diferenciação de tonalização. E aí as pessoas se incomodam um pouquinho com isso. E aí a gente vai falar agora da outra categoria, que são os newsomes, que têm uma função específica como clareador mesmo de pele, e normalizadores, de um modo geral. Quando a gente chama de normalizadores, aí entra corpo e face, ou seja, eu quero que a pele volte, né, para a sua normalidade, para o seu normal, vamos dizer assim. Esse seria a ideia. Então, a gente tem aqui, esse é um
uma vitamina C, um ácido ascórbico, o NIL-VCS, é um ácido ascórbico estabilizado, né, então ele está lá dentro da parte, hidrofílica da estrutura, e a gente traz ele junto com o Magnolol, né, da Magnólia, como a gente já tinha comentado um pouquinho. Então, esta combinação de anti-inflamatórios com antioxidantes, e que tem essa ação, no caso da vitamina C, a gente sabe que age, né, é interessante porque age lá no controle da tirosinase e age lá na parte final, então, onde a eumelanina, quando você está na presença da vitamina C, ela retorna, né, para uma etapa anterior da sua reação ali. Então, sempre que a gente tem vitamina C num produto, é muito interessante, né. Vitamina C, eu ainda não descobri uma coisa para que ela não serve, ela serve para tudo. Em cosmético ela é muito bem-vinda, continua em alta, é uma matéria-prima que tem uma aceitação, muito boa, né, nesses projetos que eu tenho visto. E você tem múltiplas aplicação num caso desse, né. Eu poderia usar um produto desse para acne? Eu poderia. Se eu quero evitar uma mancha, eu quero desinflamar, né. Ah, não tem controle de oleosidade, tudo, mas eu tiro radicais livres, eu, diminuo a desordem que, né, que um processo inflamatório causa. Então, é muito interessante a gente pensar também que às vezes você tem o mesmo ativo que você pode usar para mais, do que um projeto, né, isso eu acho bacana. O Neolite, que a gente volta lá com o Fluoretin, que é o extrato de maçã, que tem essa ação, de captação de radicais livres, né, uma ação antioxidante. Aí esse sim, despigmentante na etapa da tirosinase, ou seja, no start lá, né, ou seja, onde o aminoácido da pele vai dar início para aquela grande sequência de etapa bioquímica para chegar lá na eu ou na feomelanina, enfim, que vai dar alguma tonalização para a pele. E a gente tem, o narijin, que ele é extraído da casca da laranja, né. E a ideia desse ativo é que ele tem uma ação clareadora um pouco mais suave, mas mais de uniformização, né. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver a pessoa fazer um produto despigmentante, sei lá, com essa função de para ser aplicado num ponto, ou quando eu quero que esse produto seja aplicado no todo, né. Ou seja, uma uniformização, né, da tonalização da pele. A vitamina C e os antioxidantes, de um modo geral, acabam melhorando, né, principalmente no caso da vitamina C do caso anterior, até o fibroblasto lá, ou seja, eu melhoro a eficácia da produção de fibras de colágeno e elastina também, né. Então depende um pouco para que idade, com o que que a gente está pensando, a gente pode sentar e a Color Mix, meu trabalho lá é esse, te ajudar a conversar com você, né, qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, para a gente tornar, isso realidade, né. Aqui uma outra opção, que é a glutationa, né, e que tem essa ação intensa, eficaz, a gente sabe, como antioxidante, tem uma ação inclusive antipoluição forte que vem sendo trabalhada, de normalização para as pessoas que se submetem a estresse cutâneo, né, junto com o Magnolol, ou seja, a Magnólia entrando aí em vários, niossomes, trazendo essa normalização, ou seja, a amenização desse processo, inflamatório. A gente tem aqui esse é bem interessante, né, outro dia eu vi num grupo, não me lembro agora, em algum lugar discutindo, e as pessoas perguntando: "Tem ácido salicílico de origem natural?". Então aqui a gente tem, né, vem do salgueiro, né, é uma forma, né, é uma etapa anterior ao ácido salicílico, e aí a gente consegue, para quem está querendo fazer um produto aí, com apelo, né, dermatológico, de controle de acne, até um pouco de clareamento, porque o salicílico promove esse peeling, mas ele é sempre muito indicado quando a gente tem, processos inflamatórios, acentuados, né.
Então, no caso de rosácea, no caso de uma acne mais inflamada, né, e por peles também agredidas pelo sol. Aí sim, no sentido de acalmar, né, essa pele que sofreu alguma às vezes até alguma lesão, alguma forma que, sei lá, a pessoa não se cuidou, andou sem roupa, às vezes não passou tanto filtro e pode causar. É indicado também, esse é um tipo de ativo que nos Estados Unidos usam muito, né, o anti-redness, né, que eles falam lá, eh, anti-redness não redness, que é antivermelhidão, né, ou seja, daquelas pessoas que ficam com aquele aspecto de rosácea agravado, onde a gente vê as telangiectasias, ou seja, quando eu desinflamo ali, né, aqueles capilares, eu trago essa pele para um estado de normalização. Eh, aqui o Neoprotect, que a gente tem isoflavonas de soja, o acetilcisteína, que ajuda nessa junção da barreira da pele, né, lá na camada basal, e aí a gente melhora com ele, né, a síntese da própria glutationa existente na região, e aí a gente tem as fitoceramidas que também ajudam, nesse processo, de regeneração. Nesse ativo aqui a gente não entra com o pós-biótico, com o probiótico, como tem nos anteriores lá, é um outro raciocínio para a gente chegar na mesma ideia. Esse é para um controle, né, da 5-alfa-redutase, de um controle do excesso de produção sebácea, então bem indicado para peles oleosas, e quem tem acne, né, que a gente precisa dar um controle, dessa pele, e aí os extratos são um pouco diferenciados do que a gente está acostumado a ouvir, a ver nos ativos, né, existentes no mercado, que é o extrato da casca da tangerina, da mandarina, que eles chamam lá como mandarina, o ácido oleanólico, que embora você vai falar: "Puxa, mas isso é um óleo, né, é lipofílico", mas sim, com uma ação muito anti-inflamatória, né, parecido com um ômega 3, que a gente sabe que, numa quantidade boa, ou seja, quando o sebo de uma pele de uma pessoa tem mais, ácidos graxos insaturados, a chance de um excesso de oleosidade se transformar numa acne diminui radicalmente. Então você tem 2 estratégias: controla a produção de sebo e controla o processo inflamatório. E aí você tem uma pele muito mais, homogeneizada, né. E esse extrato dessa planta que se chama Cerona cerulata, que ela é especificamente um modelador, desculpa, um modulador inflamatório. Aqui é bem interessante, né, é um derivado aí da rutina, que é um grande vasoprotetor, né, muito conhecido, muito presente na castanha da Índia, só que aqui dosificado, né. Então tudo que envolve fragilidade capilar, região dos olhos, né, que você tem ali até edemas, telangiectasias, vermelhidão, qualquer, alergia, tudo que tenha uma resposta de agravamento, você trata com o Newtrox. Muito interessante esse ativo, né. E aí a gente só tem ele, tá veiculado somente um, é hidrossolúvel, mas ele tá dentro, eh, da mesma estrutura. Aí a gente vem para os, já estamos finalizando, a gente vem para os ativos que são para uso corporal, né. Então aqui a gente tem o extrato da semente de romã, a cafeína e a isoflavona de soja. O foco principal é tratar a flacidez, né, porque esse ácido púnico, que está dentro desse extrato da romã, ele inibe a lipogênese, então eu tenho um ativo para melhorar a circulação, que é a cafeína, e fazer a lipólise, a quebra dos triglicéridos em ácidos graxos livres, e ao mesmo tempo eu tenho alguma outra substância, né, que é o ácido púnico, que ele, diminui a lipogênese, ou seja, a formação dos triglicéridos. Então, eu fazendo as 2 ações conjuntas, a chance de aumentar a quantidade de gordura nos adipócitos diminui consideravelmente, né. E essa última opção, que é a isoflavona da soja, né, como ela inibe, os sinais inflamatórios que estimulam lá na região dos adipócitos,
que geram a proliferação de adipócitos, ou seja, um aumento do número de adipócitos, o que dá aquela região deformada na superfície da pele que ninguém gosta muito, né? E aí o outro, que é o New Lip Active, que a gente tem o extrato dessa planta, que é Coleus forquis, não sei falar esse nome, forquisholi. Ela é muito usada, essa planta, em dietas de emagrecimento, né? É uma planta indiana. Mas o que que ela faz, né? Ela estimula a lipólise no controle da adenilato ciclase, que é a enzima que faz o consumo, uma delas, né? Do ATP. E aí faz essa quebra dos triglicéridos em ácido graxo livre. Aí a gente tem a cafeína, né, para fazer a lipólise também e ativar a circulação. E a gente tem a ecina, que é um vasoprotetor, então isso é perfeito. Eu sempre, quando eu vou pensar num produto desse, eu penso o tanto que eu vou estimular de circulação, eu tenho que vasoproteger, porque senão eu tenho rompimento de capilar. E aí fica pior, às vezes, a emenda do que o soneto, né? Então, esse é um ativo bem interessante, muito inteligente do ponto de vista para celulite, principalmente. É, e é isso que a gente queria trazer para vocês.